Aqui é onde tudo começa. Aqui entregamos os crachás e direcionamos cada um para a sua área. E damos início ao voluntariado. Somos os primeiros a receber vocês, com um sorriso no rosto e uma alegria contagiante. Nós te ajudamos a estacionar, nós te orientamos e facilitamos a sua chegada. Na recepção, não recebemos só pessoas, recebemos dores, histórias e expectativas. Um sorriso, um abraço, um seja bem-vindo pode marcar o dia de alguém. E aqui, cada pessoa importa. A integração está aqui para te ajudar a encontrar um bom lugar e se sentir em casa. Qualquer informação ou qualquer apoio, pode contar com a gente. O Sara Kids é o lugar onde as nossas crianças são bem recebidas, amadas, acolhidas e treinadas para espalhar o amor através da palavra de Deus. E por isso, nossa igreja tem investido muito para que a nossa base, o nosso presente e o nosso futuro, que são as crianças, sejam muito bem acolhidas aqui. O audiovisual cuida da projeção, da iluminação, do story e da foto. O story e a foto é a igreja fora das quatro paredes. A iluminação e a projeção é onde faz o culto acontecer. Nós servimos para que mais pessoas sejam alcançadas.
Somos responsáveis por regular cada voz, cada instrumento para chegar da melhor forma até você. Servimos nos bastidores com um único propósito: criar um ambiente onde Deus possa falar aos corações. Deus escolheu pessoas para cuidar de pessoas. O voluntariado serve com amor, excelência e propósito, fazendo a obra de Deus acontecer dia após dia. Cada sorriso, cada abraço, cada gesto de cuidado faz a diferença na vida de alguém. E se você sente no coração de vir servir com a gente, de somar força, venha com a gente, vamos nos unir e fazer um propósito maior ainda na tua vida e na vida de todos aqueles que nos cercam. E sábado o quê? Nossa Arena. Também não, porque é 19h30. Fiquei tão à vontade que errei o horário de um culto que eu venho todo sábado. Olá, pessoal. Estamos inaugurando hoje o nosso Sara Talks. E Amanda, eu não poderia começar esse programa sem falar sobre as nossas frentes de trabalho que têm avançado tanto. A reforma do Kids, o espaço gourmet e o social. Que orgulho que dá de ver tudo fluindo dessa maneira. Pois é, Rubinha, é o que a gente gosta de falar, né? As paredes não sobem sozinhas. E isso tudo só é possível por causa do projeto Parceiro de Deus. Não é só construção por construção. Com certeza, é a fidelidade de cada parceiro que financia essas melhorias não só na nossa casa, mas que também nos permite chegar longe. É esse recurso que viabiliza a abertura de novas igrejas e é o recurso vital lá nas comunidades ribeirinhas, onde a nossa voz, os nossos pés não vão, o parceiro de Deus alcança. Exatamente, é um investimento que transforma vidas. E falando nisso, e o nosso último Revisão de Vidas? Meu Deus, quantas vidas foram alcançadas pelo poder dele. Corações rendidos no altar do Senhor. E vidas saindo daqui completamente mudadas. Foi impactante demais, né? E para você que está se perguntando quando vai ter novamente, dia 22 e 23 de maio, você é o nosso convidado. Marca aí na sua agenda e não fique de fora. E falando em se envolver, no último dia 29, nós tivemos o Boas-Vindas. Muita gente nova entrando para o Voluntários. Lembrando que no último domingo de todos os meses, nós temos o Boas-Vindas. É a porta de entrada para você servir com a gente. É isso aí! Eu vou falar de algo que você gosta demais. Amanda, me conta, abriu aquela porta que fica todo mundo esperando ou não? Ah, Rubinha, abriu sim. Se você ama cantar, tocar um instrumento, chegou o seu momento. Ah, e também, se você ama se dedicar para o Senhor e entregar o seu melhor para Ele, tá chegando a sua hora. Dia 27 de abril, nós teremos a nossa audição. E para mais informações, procure tanto a mim quanto ao Gleice. Nós estamos à sua disposição para que você, junto com a gente, possa adorar o Senhor. Muita coisa boa, e para ninguém ficar de fora, fica ligadinho aí, porque eu vou te passar a agenda dos nossos cultos. Terça-feira, nós temos o nosso culto da fé às 19h45. E no sábado, o nosso tradicional a Arena às 19h30. E domingão? Domingão da família, às 10 horas da manhã e às 19 horas, todo mundo aqui junto com a sua família reunida. E, Bispão, achou que eu ia esquecer, né? Segunda-feira, às 5 horas da manhã, homens posicionados aqui em oração. E as mulheres, nós estaremos online com a nossa Bispa Vanete, reunidas em oração, consagrando a nossa semana. Bom, essa agenda tá demais, Amanda, tá demais. Ué, Amanda, não tá esquecendo de nada, não? A Rubinha até vai, né? Mas você esquecer? Nossa, é mesmo. Rubinha, escuta essa. Dia Esse é o vídeo novo, já 23 cortou. Que era de agora, abril, falava do dia 13. teremos uma noite muito top. Você me ouviu? Nós teremos aqui o culto de casais, que é a formatura de todos aqueles que participaram das 3 imersões. E sabe quem vai estar com a gente? Casal cheio de graça. Então, assim, quem é casado não pode ficar de fora. Vocês não queriam que eu lembrasse disso, né? Fala sério, mas isso aqui tá muito bom, gente. E você quer receber todas as informações e saber de tudo o que acontece por aqui, faça parte do nosso canal no WhatsApp. Em algum lugar dessa tela tá aparecendo um QR Code. Pega o seu celular e agora aponte a sua câmera para ele e entre agora no canal de comunicação. Lá tem tudo detalhado para você, toda a nossa agenda, e você não vai perder nada. E fique por dentro do que Deus está fazendo aqui. A gente se vê no próximo culto.
Está vindo livramento para a sua vida. Está vindo livramento para a sua casa. Está vindo livramento para a sua família. Deus vai entrar na sua batalha e Deus vai te livrar. Está vindo livramento e não está vindo só livramento não. Deus vai ser glorificado nessa batalha. O nome do Senhor vai ser glorificado. O milagre de Deus apareceu cantando Chorei, eu vi a dor de perto. Eu clamei a Deus e Ele estava lá. Sempre esteve lá, cuidando de mim. Eu já vi o Deus que faz milagres. Sei quem é o Deus que faz sempre muito mais. Sempre muito mais além. Levanto as mãos pra te exaltar com minha voz. Vou te adorar, o meu Deus é lindo. Fez o impossível em mim. Grito que Ele fez e salvou. Sai! Transformou meu luto em dança. Fez do meu lugar de todo baile pra dançar em lugar da tristeza. Agora tem barulho de festa e transformou meu luto em dança. Fez do meu lugar de todo baile pra dançar em lugar da tristeza. Agora tem barulho de festa e transformou meu luto em dança. Muito bom dia, igreja do Senhor. Se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Aleluia. Quantos vieram para adorá-lo? Digam glória a Deus. Um aleluia nesse lugar. Eu posso contar com as suas palmas para adorar com alegria nessa manhã. Aleluia. Eu quero ouvir sua voz declarando comigo. Vamos. Nada vai nos separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Levanta a mão comigo, vamos, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Só você que crê, aplauda bem forte o nome de Jesus neste lugar. Aleluia. Será que você pode glorificar bem alto o nome dele? Louvado seja o teu nome nessa manhã, Jesus. Oh, aleluia. Eu quero te convidar você a olhar para essa pessoa bonita que está do seu lado aí. Fala com ele primeiro, muito bom dia. Dá um bom dia para ele, você não deu ainda. Aquele, como é bom estar com você nessa manhã. Como é bom cultuar o Senhor com você nessa manhã. Dá um oizinho para quem está atrás aí também, que está atrás de você. Fala, que bom que você está aqui comigo, meu irmão. Aleluia, aleluia. Eu quero te convidar nessa manhã a juntos nós levantarmos um altar de adoração ao Senhor Jesus. Eu não sei como foi sua semana, eu não sei como tem sido os seus dias, mas uma certeza eu tenho, que todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor e levantamos um altar de adoração, o céu se move ao nosso favor. O céu se move em favor da tua casa. Todas as vezes que alguém ia de encontro a Jesus, Jesus não só salvava, alcançava, transformava a vida daquela pessoa, ele alcançava toda a casa. E é isso que Deus vai fazer com as nossas vidas nessa manhã. Tem alguém crendo comigo? Eu quero convidar você a levantar suas mãos aos céus e começar a se adorar o Senhor nessa manhã. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Deixa a tua voz alcançar o trono da graça. Deixa a tua voz alcançar o trono do Senhor nessa manhã. Oh Jesus, tu és tudo que nós precisamos, tu és tudo que nós desejamos, e nessa manhã nós te adoramos. Nós entronizamos o teu nome neste lugar. Nós declaramos a nossa dependência da tua grandeza, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia infinita. Nós nos colocamos aos teus pés nessa manhã e queremos derramar o nosso melhor perfume, queremos derramar a nossa melhor adoração aos seus pés, porque nós cremos que o Senhor é tudo para nós. Eu não tenho mais em mim minha vida como preciosa. Eu fui encontrar e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui e as escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou e agora
meu amor, vamos cantar com um grande amor, Deus, agora, vai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Você pode ser isso? Quão grande é o meu Deus. Se não souber dividir, canta igual eu, tá bom? Quão grande é o meu Deus, cantarei o quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Cante isso, eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu Jesus, sobre todo nome é o teu. Ele é digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande, e todos hão de ver. Aleluia. Quão grande é o meu. Deixa isso sair de dentro de você nessa manhã. Ele é grandioso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Oh Jesus, o maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior, pela última vez você pode dizer isso, eu fui alcançado. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Se você é grato, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Oh. Aleluia. Oh, nós te glorificamos nessa manhã, Jesus.
passando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele nos observa, sabe que o Espírito. Cante isso, vamos! E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o teu lugar aqui, Jesus. Tome o lugar. Vamos, diga isso. Ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, 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 queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra.
Nós exaltamos o teu nome, Cordeiro Santo de Deus. Nós exaltamos o teu nome, Cordeiro Santo de Deus. Isso, vamos, adore o nome do Senhor. Exalte, agradeça o nome do Todo-Poderoso Jesus. Desejamos a tua presença hoje aqui. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Todos juntos, diga isso. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Nós te desejamos amar o Senhor. Majestade, Santa Majestade. Levante as suas mãos como quem se rende a Ele agora. Vamos, diga. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Nós desejamos, Senhor. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Faz mais uma vez, vambora. Faz mais uma vez, como antes ser, derramar teu fogo sobre o altar. Te queremos mais, muito mais. A sarça está queimando e ela não se apaga. Faz mais uma vez,
pela nossa saúde, pela nossa vida financeira, porque não existe ninguém capaz. Vamos, gente. Nem melhor para fazer o infinitamente mais na sua vida. Não tem ninguém maior e nem com capacidade tamanha para trazer o impossível na sua vida. Então você está diante do Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é a Ele que você tem que clamar, é a Ele que você tem que pedir, bater insistentemente até que essa porta se abra. Até que essa porta se abra e você veja o sobrenatural diante dos seus olhos. Você veja a cura diante dos seus olhos. Você veja a sua família sendo restaurada diante dos seus olhos. Casamentos sendo refeitos, restaurados diante dos seus olhos. Junto com sua família. Você, esposa, abrace-os. Abrace e ore juntos. Este é o momento da família. Nós vamos clamar a majestade santa, ao Todo-Poderoso, ao Grande, ao El Shaddai, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso. Bora, cresce. Bora, Gabriel. Nós estamos aqui diante do único, suficiente Salvador, Restaurador, o único que pode fazer milagres, operar prodígios e maravilhas. Então, Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da tua glória, do teu poder, para clamar em nome de Jesus, mediante as nossas famílias, mediante a cura das nossas, cura total e completa, saúde, em nome de Jesus, nossos filhos, em nome de Jesus, que nós clamamos, total e completa, todas as áreas da família, que o Senhor é presente em todo momento, em todo tempo. E eu declaro cura, libertação, transformação em cada área da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que cada um que está aqui vai ver a glória e mover a unção do Senhor sobre cada um. Essa vida aqui representada em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh Deus, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é fiel. E eu creio, Deus, eu creio que grandes coisas o Senhor já fez. Eu creio que grandes coisas o Senhor continuará fazendo. E eu creio, Deus, em nome de Jesus, que testemunhos vão surgir, vão vir para falar e comprovar daquilo, da glória, do poder que o Senhor exerce no nosso meio, para testemunhar do quão grande é o Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, pode voltar para o seu lugar, se assentar. Que bênção que estamos juntos aqui. Graças a Deus. Nós vamos orar agora e consagrar
nossas alianças e nossas fidelidades ao Senhor. Vamos consagrar os dízimos no altar do Senhor. Vamos trazer ao altar de Deus as fidelidades, as consagrações. Vamos trazer na presença de Deus aquilo que devolver de coração grato, de coração fiel, de coração generoso, de coração disposto. Davi, em certo momento que ele está levantando as consagrações financeiras no templo, e Davi ora dizendo: Senhor, conserva para sempre essas disposições em nosso coração, conserva para sempre essa. Davi está orando dizendo que o nosso coração seja extremamente disponível e voluntário. 1 Crônicas 29, ele está orando dizendo que o nosso coração esteja pronto, e ele ora dizendo: e quem somos nós para dar alguma coisa para o Senhor? Tudo vem de Ti, nós apenas devolvemos para Ti. Então o grande desafio do nosso coração é um coração cheio de gratidão, cheio de fidelidade, cheio de generosidade, para devolver a Deus aquilo que Ele já fez chegar em nossas mãos. Para devolver, tem uma diferença entre fé e fidelidade. Elas parecem, mas são diferentes. A fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se esperam. Eu não tenho, mas creio que vou ter. Fidelidade, dízimos, por exemplo, é uma devolução daquilo que Deus já me deu. Deus confiou, Deus, no Brasil, poucas coisas da cadeia, infiel depositário da cadeia, não dá mais não? Uma pessoa que ficava responsável, olha só, devolver, Deus confiou na minha e na sua mão. Deus confiou riquezas, tesouros, Deus confiou, e a Bíblia diz, e tudo que Deus confia na nossa mão, não é mais ele é apenas um indicador de onde Deus quer nos levar. Por isso que a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é colocado no muito. Então a fidelidade é medida, a infidelidade em uma medida só mostra que aquela pessoa não chegou no muito ainda, porque diz que quem é fiel no pouco vai ser colocado no muito. Quem é fiel no pouco. Então se tem infidelidade, está sendo pouco, mesmo que pareça muito, mas ainda é pouco. A infidelidade sempre faz parte do território do pouco. Quem é fiel no pouco vai ser colocado no muito. Então logo a infidelidade está no território mínimo, mas quando tem fidelidade vai sendo gerada generosidade, e com isso as colheitas dos céus, as alianças, a fidelidade. E a minha oração nessa manhã é que Deus faça conosco o que Davi orou: conserva para sempre. Você pode pôr sua mão no seu coração e orar junto comigo dizendo, fala com Deus: Deus, conserva um coração voluntário, conserva um coração bem disposto, conserva um coração fiel, generoso, um coração que honra, um coração que devolve, como Davi orou. Pai, nessa manhã nós oramos: conserva para sempre essas disposições de coração, conserva para sempre o nosso coração voluntário, o nosso coração disponível, o nosso coração generoso, o nosso coração pronto para devolver a tua casa, pronto para devolver ao teu altar, pronto para devolver daquilo tudo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos, e que a tua palavra possa se cumprir em cada casa. Que o Senhor repreenda o devorador, Deus, que nenhuma praga, nenhum mal chegue em nenhuma casa, em nenhuma família. Que a sua bênção repouse, que a sua proteção, que a sua provisão, que a sua prosperidade
repouse sobre cada família e seja abençoada, guardada, ungida e protegida em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém, gente? Graças a Deus. Saia do seu lugar, possa fazer sua semeadura, pode fazer seu pix, sua aliança, sua fidelidade. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medida. Deus lhe dê sabedoria, lhe dê estratégia. Deus lhe dê oportunidade. Deus te coloque no lugar do milagre. Deus te coloque no tempo oportuno, na porta aberta, na porta de provisão, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? E dá uma salva de palmas ao nosso Deus, em nome de Jesus. Queridos, é quinta agora já, né? Passa rápido, né? Quinta-feira agora nós teremos nosso novo encontro de casais. Nós estávamos sempre fazendo nas sextas, nós não fizemos nessa, porque o casal convidado, casal cheio de graça, cheio da graça, né? Cheio da graça, acho que é o nome certo. E vai estar conosco aqui, um casal muito precioso, já esteve conosco ano passado? Acho que foi o ano passado, já esteve conosco. É um casal na internet muito forte, viaja o Brasil inteiro, graças a Deus. E nós temos a honra e o privilégio de recebê-los aqui conosco. São pastores e eles ministram com muita graça, com graça de Deus e com muita graça de engraçado também. Pura verdade. Esses dias falei pra Etinha, falei assim, tal pessoa está doente. Eu falei aleatório assim, né? Aí eu lembrei do que ele falou do amigo, aí a Etinha falou, mas do quê? Eu falei, não sei, mas quando? Eu falei, sei lá quando foi. Aí eu falei, queria saber até o diagnóstico, Etinha. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Etinha, por isso que eu não gostei de falar as coisas pra você. Aí eu lembrei do casal, exatamente eles conversando sobre isso. Tá, o quê? Que dia, que hora, que foi, como foi? Vai ser um tempo muito precioso, um casal cheio de graça ministrando aqui conosco. Vai ser um tempo de, mais uma vez, priorizar nossos casamentos, priorizar nossa família. E eu gostaria muito que você priorizasse essa quinta-feira, priorizasse 19h45. Vai ser um tempo muito especial. Teremos uma formatação muito gostosa aqui, um tempo de adoração a Deus, um tempo de ministração. Também faremos a formatura de todos aqueles que participaram, ou da primeira, ou da segunda, ou da terceira, ou da segunda, ou da terceira, ou da primeira, ou de uma das formaturas, de uma das imersões. E todos que participaram da formatura, precisam pegar com o Rafa aqui, ó, um convite. Você tem direito a 2 convites para trazer 2 casais convidados contigo para estar conosco aqui nesse tempo. Vamos ter um momento especial aqui, um momento de oração, um momento de abençoar esse tempo. E claro que nós vamos trazer toda a nossa igreja, os casais. É um tempo especial para casais, para famílias, para fortalecidos. Quero pedir mais uma vez, você que tem filhos, organize sua estrutura, crie sua rede de apoio, para que a gente possa ter esse tempo de qualidade, você ter liberdade para investir. Crianças são bênção nos ambientes corretos para elas também. Então é importante, a gente sempre cria, eu sei que a pergunta vai ter, sempre cria uma reservinha ali no Kids, mas é reservinha mínima, não dá? É mínima. Então, mas não conta com a reserva não. Cada um pode ajudar um pouquinho lá na sua casa. Se não tiver jeito, fala com os líderes que a gente vai encontrar um caminho. Mas para que todos participem, o importante é todos estarem aqui conosco nesta quinta-feira, 19h45.
pegue o convite com o Rafa e com a Paula, você que participou, para que você possa trazer casais convidados. Ok, gente? Amém, gente? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Nessa segunda-feira, no caso, amanhã de manhã, estaremos orando às 5 da manhã aqui, mais uma vez, intercedendo, clamando e orando, e as mulheres online também. E também nessa segunda, às 19h30, nós teremos o pastor Dean. O pastor Dean é o nosso missionário no Ribeirinho do Amazonas. Ele é aqueles vídeos que a gente passa. Dean, a gente enviou ele, já faz quase 12 anos que eu enviei ele para Lábrea. Quase 12 anos. Ele, um homem de Deus, tem feito um trabalho maravilhoso. Ele cuida, eu acho que de 5 ou 6 comunidades indígenas que nós temos igrejas, Bispo Patinho, plantadas lá, comunidade Ilha Verde, e outras que eu nem sei o nome, outras eu nem conheço. Ilha Verde eu conheço, fui várias vezes. Lábrea, e o Dean vai estar conosco numa reunião especial aqui, falando de chamado, falando de missão, falando de coração voluntário, falando de disponibilidade para o reino. É aberto para todos, estão convidados a estar conosco. Um tempo de oração, um tempo de fortalecimento, um tempo de derramar da presença de Deus. É uma realidade muito diferente da nossa aqui. Eu vivi essa realidade lá por anos. Por isso que aqui para mim, qualquer lugar é perto, né? Para mim aqui não tem nada longe. A realidade da Transamazônica, a realidade de pegar um barquinho 3, 4 horas para fazer uma célula, não faz sentido para cá, né? Imagina, 3, 4 horas para entrar num barquinho, para ir fazer uma célula numa comunidade, andar 3 horas dentro de uma picada de mato lá para sair na outra comunidade. Um dia nós estávamos lá numa comunidade na Ilha Verde, terminamos o culto tipo 11 horas da manhã, terminei, chegou umas 20 pessoas da outra comunidade, um deles de terno e gravata, andando, falou, não, é que a gente se perdeu no caminho e chegamos atrasados, mas que bom que a gente chegou aqui. Falei, não, vamos fazer outro culto para vocês. Levamos eles lá para a igreja, fizemos outro culto. As pessoas caminharam por horas dentro do mato para ir ouvir a palavra de Deus. Essas comunidades não tem outra igreja, só a nossa igreja. Tem dimensão disso? Porque só comunidade com 50 famílias, 30 famílias, precisa de autorização do Tuxaua. Tuxaua é como se fosse o cacique, onde nós temos lá, temos uma igreja plantada, missionários morando, que são sustentados inclusive pelos parceiros de Deus. Quem pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus por isso? O pastor de tudo isso que eu falei aqui vai estar aqui amanhã. Esse pastor, é ele que vai estar aqui amanhã. Você é muito convidado para estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Levanta a sua mão. Eu tenho uma palavra de Deus para a gente orar junto. Pai, obrigado por essa manhã. E eu quero pedir que a sua palavra que é viva, sua palavra que é poderosa, sua palavra que é forte, sua palavra que esmiuça a penha, sua palavra que quebra, que desembaraça, que despedaça, sua palavra que fortalece, que renova, sua palavra que nos leva a viver grandes coisas. Eu quero pedir que a sua palavra possa nos alimentar nessa manhã, que sejamos estimulados pela sua palavra, sejamos fortalecidos pela sua palavra, sejamos revigorados pela sua palavra, alimentados pela tua palavra, estimulados a viver uma vida em Cristo pela tua palavra, fortalecidos pela palavra, para vivermos a plenitude daquele que enche tudo em todos. Que a graça do nosso Deus, que a força do nosso Deus, que a presença do nosso Deus, que o Espírito de Deus, que a virtude do alto, que o sopro da presença de Deus possa ativar nossos corações. Deus, nossa vida seja fortalecida no Senhor. Cada casa aqui fortalecida em Deus, cada família aqui fortalecida em Deus, e sua palavra nos fortalecendo em nome do Senhor Jesus. Quem diz amém e dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus diz no livro de 1 Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, Paulo está escrevendo, versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus e de conformidade com a promessa
da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Verso 4: lembrando das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que transborde de alegria. Verso 5: pela recordação que guardo da Tua fé. Você pode dizer comigo? Recordação que guardo da Tua fé. Pode mais uma vez? Vai. Guardo da Tua fé, e sem fingimento, e a mesma primeiramente que habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Recordando da fé e dizendo que ele tem um histórico de fé da avó, da mãe. Verso 6: por esta razão, ou por esta causa, eu te admoesto, eu te estimulo, eu te desafio. Sabe, eu te quase que te imploro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos. Olha que expressão forte, que reavives alguns estudiosos dizem que esse momento na vida de Timóteo era um momento da igreja, era um momento estranho da igreja, era um momento onde muitas vozes estavam saindo, porque logo depois a igreja primitiva foi muito bombardeada com muitas teologias, muitas linguagens, e esse tempo estava um tempo bombardeado, e Paulo está questionando, ou está admoestando, está desafiando, está clamando para que Timóteo reavive. Se alguém precisa reavivar, é porque de alguma forma isso perdeu o brilho, de alguma forma isso não está vivendo a plenitude, porque senão Paulo não usava a expressão reavives. Paulo está usando reavives, o dom que há em ti por imposição de mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo: não se acovarde. Versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quem pode dar uma salva de palmas à palavra de Deus? Sabe, nessa carta de Paulo a Timóteo, nós estamos vendo alguém intercedendo por um filho na fé, alguém intercedendo e alguém estimulando, alguém gerado nas entranhas, estimulando Timóteo às boas obras. Em várias expressões Paulo diz para Timóteo: combate o bom combate da fé, combate, batalha ao combate da fé. Aqui Paulo está estimulando ou desafiando Timóteo a viver a plenitude do que Deus fez na vida dele. Paulo está estimulando Timóteo a dar brilho no chamado de Deus, a dar brilho no dom de Deus, a acender a chama daquilo que Deus tinha colocado na vida dele, com imposição de mãos, com ele tinha recebido unção, que ele tinha um histórico de fé da avó, da mãe, e ele falou: isso habita em você. Por alguma circunstância, o contexto do texto me parece que Timóteo está vivendo um período de esfriamento ou de entristecimento espiritual, e Paulo está o estimulando a fé, estimulando a um posicionamento de fé. Não se envergonhe, não, portanto, do testemunho do nosso Senhor,
nem do encarcerado dele, de Paulo, do líder. Ele, pelo contrário, sofre, pois comigo, ou combate comigo. O combate, eu estou lendo o versículo 8. O combate em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo, em outras palavras, Paulo está chamando Timóteo a um posicionamento. Paulo está chamando Timóteo a uma postura de fé, a uma postura de não esfriamento, a uma postura de posicionamento espiritual. E nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, que não permitiremos o esfriamento da nossa fé. Não vamos nos envergonhar do Evangelho de Jesus. Não vamos nos envergonhar do chamado de Jesus. Não vamos viver uma vida fria, apática, indiferente. Vamos viver a plenitude de Deus para as nossas vidas. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Paulo está convocando Timóteo. Em versículo 9 ele diz: quem nos salvou e nos chamou com vocação. Nos salvou e nos chamou com vocação. Falou, não cai nessa conversa não cai numa cultura, não cai numa ladainha de viver uma vida pacata, de viver uma vida fria, de viver uma vida sem posicionamento. Sabe, no livro de Judas, pertinho de Apocalipse, Judas só tem um epístola, um capítulo, o versículo 3 do livro de Judas, por favor, dá para pôr na tela aqui. Judas, versículo 3, está escrevendo: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé. Olha que expressão forte. Exortando é a mesma expressão que Paulo usa para Timóteo, admoestando, exortando, questionando, exortando-vos a batalhardes. Você pode dizer comigo? Batalhardes. Pode ser mais forte, vai? Diligentemente, pode dizer diligentemente. Exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todos foi entregue aos santos. Todos entregues, uma fé viva, uma fé poderosa que Deus nos entregou. E a Bíblia está nos convidando a batalhar pela fé, a viver diligentemente pela fé. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Pela fé não tem aposentadoria de fé. Não tem. Existe aposentadoria profissional, não aposentadoria espiritual. Pode existir até um recuo de posições. O Esmatilho está em outra posição ministerial, mas não de fé. A fé está ali, a fé precisa, a fé não pode falhar. A fé não pode, a fé é a âncora da nossa vida. A fé é a base da nossa casa. A fé é a base de sustentação da nossa família. E o texto de Judas 3, ele está dizendo, qual que é a expressão? Exortando-vos a batalhardes diligentemente. Olha aqui 3 palavras. É uma exortação a uma batalha diligente, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa expressão aqui é muito forte, irmão. A Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé. Algumas pessoas imaginam que Deus deu uma medida diferente. Não, deu uma medida para aquele, uma medida para aquele. Não, a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé. Vocês entendem a diferença? Ela não diz que deu uma medida para o Esmatilho e uma medida para mim. A Bíblia diz que deu uma medida de fé a todos os santos. Agora,
me deu. Deus me deu uma medida de fé. Deus te deu uma medida de fé. Deus nos deu uma porção de fé. Deus nos deu uma... Deus, a Bíblia diz, fala que quem está sem fé pede a Deus, peça para Deus. Deus deu uma medida, e é pela fé. A Bíblia diz que isso é dom de Deus, é graça, mas é pela fé. Tudo no reino de Deus é pela fé. Sois salvos pela graça. Isso não é dom de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus pela fé. A fé, uma medida, uma vez dada por todos, foi entregue aos santos. Isso significa que todos nós recebemos uma medida. Põe a mão no ombro da pessoa do seu lado, acha alguém, diga: todos nós recebemos uma medida. Aí alguém pode dizer assim: pai, mas por que existe tanta diferença de comportamentos? Aí é resultado do que alguém fez com aquilo que Deus lhe deu. Resultado do que Deus me deu e o como eu granjeei. Lembra os homens da parábola dos talentos? A um deu 5, a um deu 2, a outro deu 1. Ali era uma medida de habilidades, capacidade, era dinheiro ali. Cada um foi fazer seu trabalho. O que tinha 5 granjeou mais 5. O que tinha 2 granjeou, trabalhou, executou mais 2, 100%. Olhando essa matemática, que tinha 1 para ser padrão, fazer mais 1. Não era isso? Padrão, fazer mais 1, entrava no gozo do Senhor igual. Mas esse escondeu. E todos receberam do mesmo Senhor. Todos receberam capacidade do mesmo Senhor. Agora, o que definiu é que como cada um lidou. Todos nós recebemos uma medida de fé. Todos nós, e não é uma medida de fé diferente não. Todos recebemos uma medida de fé. Todos. Agora, como nós granjeamos essa fé, como nós alimentamos essa fé, como nós sustentamos essa fé, como nós agimos nessa fé, como nós movemos nessa fé, como nós construímos esse músculo de fé, de obediência, de fidelidade, de aliança, de consagração. É Paulo dizendo: já lancei o fundamento como sábio construtor, agora cada um veja como edifique sobre ele, obra de palha, de madeira, de feno, pedras preciosas, ouro. Cada um construa em cima do fundamento. Deus já me deu uma medida, Deus já te deu uma medida, e eu quero declarar em nome de Jesus que eu e você não vamos viver abaixo daquilo que Deus tem para nós. Eu e você não vamos viver de maneira fria, apática, indiferente. Eu e você não vamos viver de maneira pequena, aquém daquilo que Deus tem. Eu e você vamos viver a plenitude de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Sabe, algumas pessoas confundem aquele texto que Jesus disse que a fé, se tiveres fé como de um grão de mostarda. Ele não diz do tamanho. A NVI traduziu estranhamente do tamanho. Mas essa tradução, porque ela quer explicar demais, ela explicou demais. Mas o texto não diz que é do tamanho. O texto diz que é como. Ele não está usando medida, ele está usando princípio. É diferente. Ele não está usando medida de fé, ele está usando o princípio. O princípio estava dizendo que se a semente é a menor, uma pequena semente, mas lançada a semente, ela vira a maior hortaliça. Resumidamente, o texto está dizendo que a fé que eu tenho quando ela é exercitada, a fé que eu tenho quando ela é movimentada, a fé que eu tenho quando ela é agida, ela cresce. Ela cresce. É simples. A fé, irmão, a fé é um músculo. A fé é um músculo espiritual. A fé, a Bíblia diz exercitados na fé. Exercitados na fé. A diferença, foi eu para pedalar com o Constantino, vai descobrir o que é exercício, a diferença. Já fui 2 vezes aí, quase morri atrás dele. E ele mandou ir na frente e eu besta, subi, só não conseguia voltar mais, Costa. Voltei com uma língua desse tamanho assim, põe eu para correr com o seu nereu, e assim vai.
percebe que quanto mais alguém exercita, e a tendência ele vai se desenvolvendo nisso, e ele vai ganhando musculatura, vai ganhando estrutura. Eu imagino que o Batista não começou pedalando tanto que ele pedalava, foi indo gradativamente, não é assim? Gradativamente. Eu imagino que o seu Nereu não começou correndo o que ele corria, e vai correndo, e vai caminhando. Eu sempre tento um monte de exercício, eu sou uma negação nisso. Eu lembro uma vez que eu comprei uma bicicleta e um amigo meu falou assim: cara, esquece a distância e marca o tempo. Ele falou: fica em cima da bicicleta, fica em cima, fica horas e horas em cima da bicicleta, e para de pensar em tempo. Ele falou: porque o teu corpo vai acostumar, a sua bunda vai acostumar, o seu pé vai acostumar, a sua perna vai acostumar, fica em cima dessa bicicleta. Mas eu ficava 10 minutos e descia, ficava aí, subia uma vez e voltava daqui um ano, sabe? Esse é meu pecado. Eu tô aqui, e eu não tenho alegria de falar isso para vocês, mas o problema é que tem um tanto de gente que faz isso na fé. Tem gente que é de ano em ano que dá um passo de fé. Tem gente que é de ano em ano tenta dar uma musculatura espiritual, tenta dar um movimento espiritual. Sabe, o Paulo está desafiando, o texto está desafiando a viver. O texto está dizendo, olha, põe Judas por favor de novo aqui. Olha esse texto de Judas, do versículo 3. Ele diz, exortando. Meu irmão, acha alguém perto de você, faz cara de quem está exortando, faz alguma cara aí, ó, a batalhar. Irmão, não é brincar de fé, é batalhar. Você pode levantar a mão comigo e falar, batalhar. Ele não está chamando pra gente brincar de fé. A fé não é confortável. A fé não é uma posição confortável, mas é a única maneira de se relacionar com Deus. Deus não disse que seria fácil. Deus diz, por isso que a Bíblia diz, sobretudo, tome o escudo da fé. Lembra? Efésios capítulo 6, sobretudo. Irmão, a gente não tem tudo, mas se faltar fé, faltou tudo. Se faltou a fé, faltou a base de tudo, porque a base de tudo é a fé. A fé é a confiança, a fé é a perseverança, a fé é a dependência, a fé é a... Eu estou crendo, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou sentindo, mas eu creio. Eu não estou vendo o jeito, não estou parecendo, mas eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Daqui a pouco Ele vai aparecer, daqui a pouco Ele vai manifestar. Eu vou ficar firmado e Deus vai fazer. Pela fé, abandona o filho igual a Agar. Quem não move pela fé, abandona as alianças, abandona os propósitos, abandona os chamados, abandona as alianças. Olha o versículo 20 de Judas 3, olha o verso 20, por favor. Verso 20. Vós, porém, amados, edificando na vossa fé, edificação, construção, é uma edificação, é uma construção, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Olha, ele está falando que é uma construção, uma fé, uma vez dada a todos os santos, é uma fé que eu preciso construir sobre ela, construir em cima daquela porção, e eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, que aquela porção que Deus deu para mim e para você, está sendo ou vai ser multiplicada. Ela vai crescer, essa fé vai ser fortalecida, essa fé vai ser edificada, essa fé vai ser fundamentada, essa fé vai ser consolidada. Nós vamos batalhar na fé, exortando a batalhar diligentemente na fé. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, tem um texto maravilhoso. Segunda Tessalonicenses, versículo 3 e 4. Irmãos, cumpre-nos da sempre a tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Era amém que eu queria ouvir. Quem recebe essa palavra? Olha só, pois a vossa fé cresce. Quem recebe essa palavra, irmão? Pois a vossa fé
homens de pequena fé. Quantas vezes Jesus, porque se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, então Jesus não podia reclamar da fé pequena. Vocês estão entendendo o conceito? Já pensou Jesus falando, homens de pequena fé? Uai, mas se a fé do tamanho do grão de mostarda resolve tudo? Não, não é do tamanho, é como uma fé que move, uma fé que lança, uma fé que semeia. Ei, irmão, tem que ter fé para semear. Porque semear é pegar o que tem e lançar, e esperar que aquilo vai multiplicar. Entende o que é fé? Semear é isso, eu pego o que eu tenho e lanço para aquilo que vai se tornar. Imagina um produtor rural que pega as suas sementes, e normalmente são as melhores, e lança em terra. E agora espera. Como o texto diz, não sabendo ele como nasce. Sabendo como nasce. Mas é lançar. Aquilo é fé. A fé como um grão de mostarda. Não é do tamanho, não, eu tenho uma fezinha aqui. Não, irmão, essa fezinha aí é para resolver a sua unha encravada. Agora, se você... Eu não estou dizendo que unha encravada não seja um grande problema. Mas eu quero dizer uma coisa. Lembra Paulo dizendo que se eu tiver fé, tamanha fé, 1 Coríntios 13, para remover um monte. Ele está dizendo uma medida de fé, tamanha fé. Ele está dizendo aqui, ó, vossa fé cresce sobremaneira. Ele diz, e o vosso mútuo amor um para os outros vai aumentando. Eu quero profetizar que nesse tempo, nessa estação, nossa fé vai crescer sobremaneira. Levanta a mão e diga, minha fé vai crescer. Diga em nome de Jesus, minha fé vai crescer sobremaneira. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Minha fé vai crescer. Fé crescente, uma fé crescente, uma fé desenvolvida, uma fé robusta, uma fé que se move, uma fé que manifesta, uma fé que move, que opera, sabe? Uma fé que é nutrida, uma fé que é desenvolvida. Mateus 15, 28 diz, quando Jesus está falando que aquela mulher, Ciro Finício, acho que é isso, Mateus 15, 28, ele diz, tamanha fé grande. Então Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé, grande. Irmão, eu e você, eu quero declarar em nome de Jesus que a sua fé vai ser grande. Põe a mão no ombro, aponta para alguém, põe na sua cabeça, faz alguma coisa, diga, essa fé vai ser grande. Não vai ser uma fezinha não, uma fezona. Uma fezona. Você pode falar amém, irmão? Uma fezona, uma fé robusta. Uma fé que leva a nossa vida para novas realidades. É a fé que eu me inquieto com aquele texto que Paulo olha para o aleijado, vendo ele que tinha fé para ser curado. Lembra da expressão de Atos? Vendo ele que tinha fé para ser curado. Então ele tinha uma porção que era capaz de curar. Vendo ele que tinha fé para ser curado. Não era se Paulo tinha poder, era se ele tinha fé. A batalha, lembra que eu falei semana passada? Lembra o pai do menino endemoniado? Se tu podes fazer alguma coisa. Não, a conversa não é essa, não. Tem um tanto de gente, ó, o pessoal já deve ter ouvido. O que é? Acho que eu vou igreja, eu não estou sentindo Deus, eu não estou vendo o poder de Deus. Não chama atenção isso não. Mas comigo já. Mas sabe assim, sabe o que é? Eu não sinto Deus aqui na igreja. Não sente Deus aqui na igreja porque a pessoa não tem vida com Deus. A pessoa não tem, eu não vejo milagre, não vê milagre porque ela não tem fé. O milagre dela não depende da igreja, não. O milagre dela depende da fé dela se movendo da palavra liberada. Mas por que tem tanta gente prosperando? Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Todo milagre, toda vez que você vê a Bíblia, e toda vez que você vê um milagre, aquele é um convite de Deus. Falei com ele
Então, vocês topam fazer isso com a gente? Vamos fazer isso, acho que vamos fazer uma surpresa pro Theo. Vou desmarcar aqui e levar para lá. Esse culto é dia 10 do 5, dia 10 do 5. O Vicirino vai estar aqui dia 9 no Centro de Obras e dia 10 eu falei pro Theo organizar com ele. Eu acho que eu vou organizar isso para levar no dia 10 de manhã para lá. Igreja linda, irmão, que lá foi debulhou, sobrou só as paredes lateral aqui pela metade, sobrou, fez pilar, levantou tudo, fez teto, fez não sei o que. Isso faz 2 anos que jogou no chão lá, jogou no chão, derrubou tudo, arrebentou com tudo. Só um milagre de Deus. Sabe de onde que desenvolve isso? Aonde que o bispo fé? Onde o bispo Theo encontrou fé? Porque ele viu mover aqui, foi lá. Sabe, você vai em várias igrejas nossas do interior, tem essa mesma cadeira. Você vai em Limeira, trocou cadeira, reformou a igreja, botou telão. Aquela igreja de Limeira é próspera. Há muito tempo a igreja de Limeira é próspera. Por que trocou cadeira agora? Por que botou telão agora? Por que reformou agora? Porque tem uma atmosfera de fé movendo. Você vai lá em Pinhal, botou essa cadeira. Vai lá no Mauro, botou essa cadeira. Mauro já está falando em comprar telão. Pinhal está falando em comprar telão. Você está imaginando o que é isso? Não tem a ver com telão, tem a ver com o ambiente que gera o sobrenatural. Pastor André está acabando de trocar o som. Agora está trocando, botando esse mesmo som. Vai, Pastor André já está fazendo um desafio para botar telão. Isso não tem a ver com coisas. Isso tem a ver com ambientes que estimula a crer. Que estimula a crer. Há 2 anos atrás o André testemunhou aqui. Alguém deve ter ouvido no Centro de Obras testemunhando que a linguagem dele era negativa sobre finanças. Alguém ouviu, lembra dele falando isso aqui? Ele falando, gente, tem que ajudar a igreja, estamos apertados, estamos não sei o quê. Eu falei, rapaz, essa linguagem, e ele viu falando sobre isso. A igreja dele nos últimos 2 anos, mais que dobrou financeiramente, a igreja dele nos últimos 2 anos, mais que triplicou de gente. É a igreja que mais leva gente por revisão de vidas aqui do interior, mais do que a nossa, inclusive. Leva uma igreja robusta, porque alguém resolveu estimular a fé, a viver uma ambiência. Eu estou falando isso de ministério, mas presta atenção no que eu estou te falando. Tudo que está acontecendo aqui, lembra que eu digo para você? Tudo que acontece aqui é para acontecer na sua casa, é para acontecer na sua família, é para acontecer no seu casamento, é para acontecer na sua empresa, é para encontrar na sua saúde, é para acontecer na sua vida espiritual. Por isso eu estou aqui nessa manhã te estimulando a crescer na fé. Diga, minha fé vai crescer. Não fala forte, fala, minha fé vai crescer. Fala, obrigado pelo que eu tenho, mas vai crescer. Quem está entendendo diz amém. Sabe, é uma ambiência, uma atmosfera. Sabe, quando Jesus olhou para aquele homem, lembra? Acho que é Mateus 8:10. O centurião que pediu para Jesus aí, Mateus 8:10, acho que é isso. Ouvindo Jesus isso, disse: seguindo em verdade, afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Porque Israel era a cultura da fé. Ele falou: achei uma fé dessa. Irmão, vou falar para você. Eu quero que Jesus olhe para mim e fale assim: gostando da sua fé. Eu quero que Jesus olhe para você e diga assim: fezona, hein? Imagina Jesus olhando para você e falando assim: ó, tá marcha, hein? Bichão, tá crendo, hein? Tá uma bagual de uma fé, igual os gaúchos falam, igual os paranenses, uma baita fé, sabe? E eu quero profetizar em nome de Jesus, que Jesus vai olhar para a sua vida, e nesse tempo Jesus vai olhar para o seu coração, nesse tempo Jesus vai olhar para a sua mente e vai falar assim: meu filho, sua fé cresceu, sua convicção de fé cresceu, sua decisão de fé cresceu, sua decisão de aliança cresceu. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Quantos entendem que é uma obrigação nossa fazer nossa fé crescer? É uma obrigação nossa. Como nós fazemos nossa fé crescer? Claro que tem o básico da vida espiritual.
de oração, vida de jejum, vida de palavra. Mas você quer um conselho para você? Quer fé crescer? Saia do básico. Saia do básico. Porque assim, existem, vamos dar um exemplo de novo, eu não tenho autoridade nenhuma para falar de exercício, mas eu imagino que toda vez que o Bispatinho, o Sandro ou qualquer outro aqui quer romper no nível do exercício, tem que ir acima do normal, dar um salto maior. Andava 1 hora, vou andar 1h30. Andava 1 hora e andava num tempo tal, vou andar num tempo tal. Eu vou me estimular ao novo desafio. Sabe por quê? Existe uma mecânica, tem gente que mantém um modo sobrevivência de fé. É aquela oraçãozinha, obrigado Senhor por essa noite, aleluia, amém. É aquele jejumzinho básico, jejum básico da semana, eu vou tirar um chocolate essa semana. E nada contra o jejum disso, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Ninguém cresce fazendo o básico. Olha para a pessoa do seu lado e diga, ninguém cresce fazendo o básico. Não. Alguém está me entendendo, irmão? Ninguém cresce. Nós estamos orando nos desafios que nós estamos aqui, do Kids, da área gourmet, do social. E eu vejo, e aí, o pessoal testemunhando aqui, o pastor Inocêncio falou semana passada, que quando o senhor comprou aqui, disse que a gente doava linha telefônica. Acho que o Fernandão falou que alguém veio com a televisão, trouxe televisão. O Osmar disse que uma pessoa deixou de fazer o muro da casa. Foi isso, Osmar? A pessoa deixou de fazer o muro da casa dela para semear aqui. Isso para semear isso aqui, sei lá quantos anos atrás, 30 anos, quase 20, quase 30 anos atrás, para comprar isso aqui. O pastor Valdir, quando testemunhou, que parece que em algum momento lá estava tendo uma oferta. O pastor Valdir era novo convertido. O pastor Valdir hoje é pastor Jundiaí. Não convertido, não sei. Ele era novo na igreja, ele estava lá, e aí ele estava levantando uma oferta. Quanto que era? $1.000? $1.000? Acho que era $1.000. Diz que ele foi lá e pegou, sei lá, um envelope ou alguma coisa, e pegou, nem sabia quanto que era $1.000 direito. Diz que ele passou quase o ano inteiro para bater aquele. Sandeirão lembra disso aí, não lembra, Sandeirão? Lembra esses movimentos? Olha só, irmão. Mas eu duvido que todos os que deram passos como esse, se não saíram crescentes da fé, saíram movimentados. Por isso eu quero te dizer uma coisa, se você quer crescer na fé, quantos querem crescer na fé aqui? Levanta a mão e diz amém, gente. Saia do ordinário, saia do normal. Sabe, ordinário, se chamar você de ordinário, não é uma palavra feia não, viu, irmão? Ordinário é uma pessoa, seu ordinário. É uma pessoa normal, uma pessoa que está no padrão. Mas eu quero te dizer, tem um extraordinário de Deus. E eu estou orando para que Deus olhe para mim, olhe para você e diga assim, nem mesmo Israel todo eu vi uma fé dessa, eu vi uma fé robusta dessa, uma fé com a vontade dessa. Nem mesmo, Deus validou. Imagina Jesus falando da fé do cara. Jesus falando, eu imagino, é tipo Jesus, Deus falando para Satanás, Deus falando, meu servo Jó, é um pai se orgulhando, né? Um pai, vixe, meu servo Jó, como que se dizia, não sei o que, aguenta o tranco, aguenta a batalha. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmão, Deus vai olhar para você, Deus vai olhar para tua casa e vai ter prazer da sua fé, vai ter prazer da sua aliança, vai ter prazer da sua fidelidade. Sua fé vai crescer e vai crescer sobremaneira. Espiritual exercitada. O jejum precisa crescer, a oração precisa crescer, a disponibilidade precisa crescer, o posicionamento precisa crescer. Sabe, nós estamos orando em um tempo, Deus está nos conduzindo, tem falado com nossos líderes aqui. Eu quero que você esteja orando. Nós estamos numa batalha ali, uma batalha do Kids, a batalha do social, a batalha da área gourmet. E nós entendemos que aqui dali é mais do que uma obra. Aqui dali é um ajuntamento de Deus. Onde ouvides tocar a trombetas, ali vos ajuntareis, e Deus pelejará por vós. Nós vamos nos ajuntar ali, ajuntar em oração, ajuntar em jejum, ajuntar em... Quem está entendendo aqui comigo? Ajuntar em oração, ajuntar em jejum, ajuntar em consagração, sim.
mas também vamos ajuntar em semeaduras. Nós vamos dar um novo passo nos próximos dias, semana. Deus vai nos conduzir um passo de fé, de generosidade. Cada pessoa ousando a crer, saindo do normal, saindo da normalidade para viver o sobrenatural. Quem está me entendendo aqui diz amém, gente. Saindo do normal. Ei, você não vai viver o normal. Nós não, e eu não estou pregando isso por causa daqui não. Eu estou falando que nós vamos fazer uma ação porque nós queremos ver nossa fé crescer. E onde está o teu tesouro, está teu coração. Onde tem juntamento, onde tem batalha, batalhardes diligentemente pela vossa fé. Nós vamos subir de nível de fé. Quem está comigo aqui diz amém, Jesus. Fique em pé no seu lugar, levanta suas mãos. O Espírito Santo está aqui, a presença de Deus está aqui, a palavra de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, a presença de Deus está conosco, o poder do nosso Deus está conosco, a graça do nosso Deus está conosco, a presença de Deus moveu. O Espírito Santo, a presença de Deus, o poder de Deus está soprando sobre nós, soprando, e a nossa fé vai crescer, e a nossa fé vai romper, e a nossa fé vai desenvolver, e a nossa fé vai viver novos níveis, vai viver novos tempos, nossa fé vai subir de nível. Levanta as suas mãos, fala com Deus. Fiz os meus olhos no autor e consumador da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fiz os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fiz os meus olhos no autor e consumador da minha fé, não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fiz os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Levanta as suas mãos ao alto. Fala com Deus agora. Deixa esse ambiente, uns minutos. Nós estamos terminando esse minuto. Mas fala com Deus. Deus, eu não quero viver uma fé normal. Eu não quero viver uma reserva espiritual. Eu não quero viver uma normalidade de fé. Eu quero uma fé que cresce. Eu quero uma fé que cresce sobremaneira. Eu quero ter uma fé validada pelo Senhor, validada pelo Teu Espírito, validada pela Tua Palavra. Eu quero romper em fé. Eu quero desenvolver em fé. Eu quero ter uma fé que me leva a viver o sobrenatural. Uma fé que me leva a viver milagres. Minha casa, minha família, meu casamento, minhas finanças, meu ministério, minha liderança. Uma fé robusta, uma fé fortalecida, uma fé que traz cura, uma fé que traz milagres, uma fé que traz o sobrenatural. Eu quero profetizar que nesse tempo a minha fé, a sua fé vai ser ativada. A minha fé, a sua fé vai ser viva. Uma fé viva, uma fé que move o sobrenatural, uma fé que vive o sobrenatural, uma fé que rompe para uma nova realidade em Deus, em nome do Senhor Jesus. Quem diz amém? E dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Pega essa palavra como verdade. Quantos recebem essa palavra sobre a sua vida? Pega ela e desafia a sua fé. Desafia a oração. Desafia, Senhor, eu quero uma fé que resolve. Eu quero uma fé que resolve. Eu quero uma fé que muda. Uma fé que cura. Uma fé que liberta.
liberta, eu quero uma fé que leva a minha família, minha casa. Eu quero ir para outro nível, eu quero viver as grandes obras do Senhor na minha vida. Eu quero viver as grandes obras. Pega essa fé que trouxe isso aqui para sua casa e para sua família, em oração, em jejum, em palavra, em congregar. E ao mesmo tempo, começa a desenhar um passo de fé. Nós vamos nos ajuntar ali naquela batalha. Nós vamos, o texto é Neemias 4:20, eu acho que é. Põe na tela aqui, por favor. Neemias 4:20. Esse é o texto que está queimando em nossos corações. Neemias capítulo 4. No lugar que ouvistes o som da trombeta, para ali correreis até convosco. Nosso Deus pelejará por nós. Neemias estava dizendo: vamos, o muro está grande, tem uma batalha, vamos tocar a trombeta. Onde tocar a trombeta, vamos nos ajuntar. Vamos nos ajuntar e Deus vai pelejar. Tem uma trombeta tocando naquela batalha ali, ó, do Kids, da área gourmet, da área do social, nosso mercado solidário, nossa loja solidária. Uma batalha. Isso não tem a ver com obras, isso tem a ver com a nossa fé ativada. Quem está me entendendo diz amém, gente. E nossa fé ativada vai mover o sobrenatural. E eu quero que você esteja orando. Eu vou orar aqui por essa batalha junto, e você vai se juntar conosco. Daqui uns dias nós vamos achar uma pista. Cada um vai entrar numa pista de fé, cada um vai entrar numa pista. Eu vou entrar nesse nível, eu vou ousar a crer nesse nível, eu vou ousar crer nesse nível, e Deus será conosco. Pai, nós levantamos a mão para essa batalha. Nós vamos nos ajuntar ali no Kids, nós vamos nos ajuntar ali no nosso braço social, na área gourmet, na sala multiuso e toda aquela estrutura. Vamos nos ajuntar em fé, e o Senhor será conosco, e a sua mão será conosco, conosco dando vitória lá, e ativando o nosso mundo espiritual, e ativando a fé dentro de nós. Cada um de nós vamos mover, cada um de nós vamos viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Quem diz amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tava da hora, hein? É porque a frase é o que isso é clichê, mano. Tem várias